Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também nas redes sociais, transmitindo simultaneamente no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa pelo WhatsApp. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038, e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde, de bem-estar por aqui, também de direito médico, e os nossos convidados para essa conversa são os seguintes: o médico infectologista Dr. Marco Iazetti, professor do módulo da Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da Unisa. Doutor Marco, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, tudo em ordem, graças a Deus. Nós que agradecemos a sua presença. Também com a gente a doutora Juliana Cividanes. Ela é médica psiquiatra, psicoterapeuta, especialista em terapia cognitiva e transtornos do humor. Doutora Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Seguindo aqui a apresentação dos nossos especialistas, a doutora Gabriela Guerra, advogada, especialista em direito à saúde e Direito do Consumidor. Ela integra a Comissão de Direito Médico e da Saúde de Barueri. Seja bem-vinda, doutora Gabriela. Muito obrigada, é um prazer sempre participar desse programa. E fechando aqui a nossa bancada de especialistas, o doutor Marcelo Lima, cirurgião vascular, titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e também da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. Doutor Marcelo Lima, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro, pelo convite. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas da bancada. Vamos lá, vamos em frente aqui ao nosso primeiro tema. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse ontem, em resposta à pergunta da youtuber mirim, Esther Castilho, que a previsão é começar a vacinar a população brasileira contra a Covid-19 em janeiro de 2021. O ministro Pazuello não deu detalhes de qual vacina falava, mas de ontem para hoje, duas notícias esfriaram as expectativas. Primeiro, a vacina chinesa não mostrou grande eficiência entre os idosos. E depois, a de Oxford, que teve seus testes suspensos após uma forte reação neurológica em um voluntário. Doutor Marco Iazetti, primeiramente com o senhor. Bom, que tem sido dito, justamente por conta da fase de testes da vacina contra a Covid-19, que tudo isso é normal, né? Justamente estão em testes para isso. Se ocorrer algum problema, os protocolos são todos reavaliados. É isso mesmo? Boa tarde. Bom, vamos lá. O desenvolvimento de uma vacina é uma coisa extremamente complexa. Não é uma coisa tão simples como alguns têm falado por aí. O ministro falou em vacinar, tal. Talvez ele, por ser ministro, tenha informações que nós não temos. Mas a gente precisa ter primeiro a vacina, né? E a gente não tem essa vacina ainda. Então, isso vai acontecer. Eventos adversos são frequentes, né? Geralmente são os efeitos adversos mais comuns, né? Um pouco de febre, dor no corpo, essas coisas. Quando tem um evento um pouco mais sério, realmente eles param tudo para poder reavaliar. Com relação à vacinação do idoso, o idoso, assim, ele tem o sistema imune dele não é igual ao dos mais jovens, não é igual ao das crianças. Então, as coisas elas variam conforme a idade. Então, você tem um idoso que não responde tão bem, ou não responde tão bem a um determinado tipo de vacina, porque você tem N tipos de vacinas que podem ser realizadas, né? Tá certo? Então, por isso que estão se testando vários, tem um monte, tem milhares de vacinas sendo testadas, cada uma feita de um modo diferente, né? O que é importante? Que a vacina seja, primeiro, segura, é o mais importante, né? E segundo, que ela traga uma imunogenicidade, ou seja, que ela funcione, que ela consiga trazer para a população a proteção que ela necessita. Mas isso o tempo vai dizer. Eu acho que ainda é um pouquinho cedo nesse momento, nós estamos em fase 3 ainda, né? Para a gente ter uma ideia muito, né, clara do que está acontecendo. Nós estamos num período extremamente de incertezas.
Então, nós temos que esperar, não vai ter jeito. Doutor Marco, o senhor destacou no início da sua fala que o ministro Pazuello, o ministro interino Pazuello, né? O senhor destacou que ele pode ter informações que nós não temos. Parece justamente o contrário. Acho que ele não teve informações que nós temos, porque ele falou que em janeiro a vacinação deve começar, e aí veio a informação de Oxford de que houve aquele problema, ou não podemos ainda classificar como um problema, mas aquela reação adversa com aquele voluntário que está recebendo a substância da vacina que está sendo testada. Enfim, tudo parou e, a partir de agora, os protocolos serão revistos. A pergunta é a seguinte: como é que se garante que essa reação que esse paciente teve, esse voluntário teve, é por conta da vacina? Ele pode estar tomando alguma outra coisa, ele pode ter algum problema de saúde. Como é que a gente separa isso? Então, aí o que vai acontecer é justamente isso. Vai se separar o paciente, vai se examinar o histórico clínico desse paciente, vai se examinar o histórico epidemiológico desse paciente, vai ver tudo o que está acontecendo com ele para tentar determinar se há uma causa e efeito. Ou seja, ele era uma pessoa que não tinha absolutamente nada, tudo tranquilo, epidemiologia boa, saúde boa, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí ele tomou uma vacina e você pode inferir que seja a vacina. 100% de certeza você não consegue ter, mas você consegue ter algo próximo a isso. Então, o que vai se fazer é analisar profundamente o caso, para saber se tem alguma coisa relacionada com a vacina. Vacinas costumam dar efeitos adversos, como eu já falei. Agora, o que se precisa ver é se o efeito adverso é extremamente importante, isso eles vão ter que reavaliar. Nós já tivemos casos de vacinas que tiveram que ser recolhidas depois de já em comercialização, né? É que hoje o mundo está olhando para a vacina, né? O mundo olha a vacina. Então, esses efeitos que acontecem em vários tipos, mas quem que acaba sabendo? Os grupos que estão envolvidos, os médicos, os pesquisadores, são eles que estão sabendo. E a maioria da população, mais de 90% da população, não sabe com relação a isso. Mas hoje, essa vacina, ela todo mundo olhando para ela. Então, qualquer coisa que acontecer, vai ser ofertado, vai ser falado. E a informação corre muito rápido, né? A informação corre muito rápido hoje em dia, né? Apareceu, a coisa explode numa velocidade que a gente não consegue nem aferir, eu acho. Doutor Marcelo Lima, o seu entendimento sobre esse momento, não sei se a partir da sua área é possível que a gente chegue aqui a um esclarecimento, no sentido do seguinte: quando acontece durante o desenvolvimento de uma vacina uma reação adversa, um efeito indesejado, joga-se tudo fora, aquilo que foi feito? Olha, não vamos conseguir, não vamos chegar lá, não é por aí, vamos começar do zero? Ou também esse momento é separado para análise e depois da conclusão as coisas caminham a partir dali onde parou? Normalmente não, né? Normalmente não se joga tudo fora, não. Para a pesquisa e vai analisar a intercorrência que ocorreu. Então, a gente vai ter que entender se aquela reação adversa realmente foi provocada pela vacina ou se aquele paciente que teve a reação adversa a teve por algum motivo específico. Às vezes, até alergia a algum componente. Isso pode acontecer também. O que me assusta muito nesse cenário é a politização da doença e das possibilidades de tratamento, né? A gente está vivendo, na verdade, um fla-flu. Tem gente torcendo para o vírus, tem gente torcendo para a hidroxicloroquina, tem gente que torce para a vacina chinesa. Então, por exemplo, o ministro da Saúde interino, Pazuello, na verdade, quando ele se referiu à vacinação de janeiro, ele estava apostando as fichas na vacina de Oxford. E logo depois veio o comunicado dessa intercorrência. Então, ele não realmente, me parece que ele não tinha conhecimento ainda desse advento neurológico adverso em nenhum paciente. Mas tem que interromper o estudo e, enfim. Mas, por exemplo, o governo de São Paulo estava apostando as fichas todas na vacina chinesa. A vacina russa foi a primeira a ser liberada. E isso aí em tempo recorde. A gente, quando trabalha com metodologia científica, a gente vê que os tempos estão muito encurtados para uma pesquisa segura. Então, realmente, eu concordo muito com o colega, com o Dr. Marcos, a gente tem que esperar. Isso tudo é muito novo
A gente ainda está aprendendo muito sobre o coronavírus, sobre suas manifestações, sobre suas consequências a longo prazo, sobre seu comportamento epidemiológico, e a vacina não está longe disso também. Em que medida, na sua avaliação, doutor Marcelo, a politização da vacina pode confundir a cabeça das pessoas na hora que elas estiverem, de fato, prontas? Porque a politização vem desde o começo. A politização da doença, ou seja, é uma gripezinha de um lado, do outro, não, ela pode até matar. É a politização de um possível remédio para tratamento, ou é a cloroquina, ou é a tubaína, enfim, é o tempo todo a politização. Sim, como eu falei, a gente está vivendo um fla-flu, né? As pessoas saíram da racionalidade, a gente não está racionalizando o problema, a gente tem torcidas a favor do governo, contra o governo, a favor da cloroquina, da tubaína, como você falou. Então, isso tudo traz um clima de incerteza e insegurança para a população, principalmente para a população leiga, né? Então, eu acho que o papel fundamental aqui seria realmente da mídia, que infelizmente comprou a polarização também. Então, você vê setores da mídia comprando o lado da cloroquina, o lado da pseudocientificação de isolamento, enfim. O que eu acho é que a gente precisa realmente baixar a poeira, botar a cabeça no lugar e ver o que a gente realmente tem de dado concreto, o que realmente tem de ciência, não o que se acha que é ciência, e trabalhar com esses dados. Mas, se a gente for pensar em termos científicos, realmente, para vacinação efetiva, ainda resta um bom tempo. Eu não acredito numa vacina testada clinicamente efetiva até pelo menos o meio do ano que vem. Doutora Juliana, eu quero pegar um viés aqui que não está nesse debate da questão da vacina, mas é o seguinte, as pessoas com medo de pegar a doença, evidentemente, cada um o seu papel em relação à proteção, uso de máscara e lavar as mãos, álcool gel, tudo isso que tem sido dito. E tem gente com medo, as pessoas que pegaram a doença, quando ouvem falar da reinfecção. Qual é o efeito disso do ponto de vista psiquiátrico nas pessoas, psicológicos e psiquiátricos, aquelas pessoas que tiveram a doença e que, a partir de agora, eu já peguei a doença, muitos dizem, estou livre dela. E muitos falam, não, eu tenho medo de me reinfectar. Mauro, acho que desde o começo dessa pandemia, né, a falta de informação, a desinformação, ela ajudou muito o crescimento dos transtornos mentais. Eu acho que nunca foi falado tanto em transtornos mentais como nessa pandemia, né? O mundo inteiro virou os olhos aí para a psiquiatria, que sempre foi meio deixado de lado. Por quê? Quando começou, não, são 15 dias de isolamento, dos 15 dias passaram para mais 15 dias e mais 15 dias. E essa incerteza gerou um alto grau de ansiedade. E agora nós estamos vivendo uma nova onda com essa questão da vacina, né? A vacina sai o mês que vem, não, a vacina sai daqui a 2 meses. Então, sempre que você tem essa desinformação e essa expectativa do futuro, você vai gerando aí quadros de ansiedade. A gente vê que a busca por tratamentos mentais aumentou cerca de 60%, segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria. Os casos são geralmente de depressão e ansiedade, muitos casos novos de pessoas que não tinham transtornos mentais e que abriram quadros de ansiedade por conta desse medo, e essa questão da reinfecção aumenta ainda mais isso. Estava conversando com um colega infecto, ele falou assim, que de fato tem poucos casos ao redor do mundo que falam de reinfecção, e que talvez, como os colegas estavam falando, que essa reinfecção também depende de características individuais. Não é que todo mundo que teve a doença corre o risco de ter essa reinfecção. Algumas pessoas tiveram. O que essas pessoas têm de diferente que elas tiveram a reinfecção? Mas com a amplificação das notícias na mídia, tudo toma uma proporção muito grande e invade a nossa casa com uma rapidez muito grande. Então, tanto a informação quanto a desinformação invade a nossa casa muito rápido e isso gera um mal-estar, uma angústia muito grande. Doutora Gabriela Guerra, vamos pegar aqui um viés da sua área, que é o direito médico. O direito médico vai ser muito demandado quando as vacinas chegarem, porque na hora do vamos ver, vamos aplicar, quer dizer, vai ter que ser definido um protocolo. Quem vai receber primeiro? Por que vai receber primeiro?
os critérios de tudo isso, certamente não haverá doses para todo mundo e essa priorização de determinados grupos será necessária. O direito médico será demandado neste momento? Olha, o que eu entendo é que, assim, isso vai ser, apesar de eu entender, né, e a Constituição Federal entender que existe aí uma lista de pessoas, né, as prioridades, é o governo que vai determinar isso. E claro que em umas situações atípicas, a pessoa que precisar e não conseguir, porque ela não está incluída aí na lista que o governo determinar que são as primeiras pessoas, ela pode sim aí pleitear um mandado de segurança, entrar com uma ação judicial para conseguir que ela entre nessa fila aí e consiga aplicar a vacina, né? Um exemplo que eu dou é da gripe que saiu recentemente, somente as pessoas diabéticas, funcionárias públicas, idosos ou crianças até 2 anos poderiam, em situações atípicas de pessoas com outras comorbidades que não estavam aí na lista, a pessoa fez um pedido para o governo para que conseguisse aí, ser utilizada a vacina da gripe. Mas acredito que na situação de uma vacina do coronavírus, o governo não vai nem conseguir analisar tais situações. Então, eu entendo que vai ser ocorrido aí, quem não entrar aí nessa primeira lista e justificar de uma forma clara a extrema necessidade de utilização, vai ser um mandado de segurança ou uma ação individual aí para conseguir entrar nessa lista. E nesse momento, no dia a dia, eu já falo com o Dr. Marco, ele está acenando aqui, nesse momento, no dia a dia desculpe, no dia a dia da prevenção, álcool gel, lavar as mãos, álcool gel, uso de máscara. Muita gente que não usa máscara dizendo, eu tenho o direito de não usar máscara. A pessoa não tem o direito de contaminar o outro. Ela tem o dever de preservar a saúde do outro, porque estamos num momento em que todos estamos na mesma situação. Como é que lida com essa questão do direito e do dever? Nesse atual momento, é uma questão de cidadania, né? Porque nenhuma legislação aplicou multa para quem não usar, fora exceções de alguns poucos municípios, não tem multa caso a pessoa não utilize a máscara, né? Então, assim, existe determinados lugares que você chega e tem ali obrigatório o uso de máscara. Então, o segurança do local, tudo mais, pode impedir que aquela pessoa entre. Agora, nas ruas, por exemplo, é uma questão totalmente de cidadania, porque em local público não existe multa e nada que faça com que você seja obrigado a utilizar, né? Em locais particulares, quem determina a regra aí é o próprio local. Doutor Marco Iazzetti, o senhor tinha pedido a palavra? Pode seguir. Não, complementando o que a doutora Gabriela falou e o que a doutora Juliana falou, você imagina, na hora que sair a vacina, a histeria coletiva que vai acontecer. Eu juro, eu tenho medo, eu tenho um pouco de receio, porque assim, primeiro que os nossos políticos prometem coisas que a gente sabe que eles não vão cumprir. Isso é meio básico, né? Tá certo? Eu vou vacinar todo mundo. Tá, você vai vacinar todo mundo como, quando e aonde? Tá certo? Você vai ter que priorizar, porque em medicina as coisas são priorizadas. A bioestatística vai ter que entrar, qual é o grupo de risco, qual é o grupo de risco. Aí o cara vai assim, mas ele é do grupo de risco e eu não. As pessoas largam o coletivo e passam para o individual. Não, tudo bem, o médico tem direito. Porque assim, vamos ver, teoricamente a equipe de saúde vai ser a primeira a ser imunizada. Porque são os caras que estão na linha de frente. Eu faço pronto-socorro, a gente vê os meus colegas, um monte de gente que se contaminou, etc. e tal, por estar na linha de frente. Né? Então, teoricamente, você tem que proteger essa turma. Porque se você não tiver quem tome conta da população, né, você vai ter mais um problema. Mas a população precisa entender. E é muito importante um trabalho de conscientização do que é grupo de risco, do porquê que nós estamos fazendo isso. Né? Tem que ter muita calma, porque eu tenho medo de histeria coletiva, entendeu? Isso me preocupa bastante, esse tipo de situação. A gente vê a ansiedade, eu faço acupuntura. A quantidade de gente que me procurou por insônia,
porque não está conseguindo, né? Fica o tempo todo com a cabeça assim, e a gente faz um pouco de acupuntura para, junto com o pessoal da psicologia, da psiquiatria, tentar acalmar a moçada, porque realmente é muito complicado, né? Vamos seguindo com essa edição do programa Gente que Fala. Hoje estamos tratando de saúde, de bem-estar. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Marque a gente com a hashtag Programa Gente que Fala, não se esqueça. Vamos lá, minha gente. O próximo tema, a volta das aulas presenciais nas escolas de São Paulo está prevista para o dia 7 de outubro, mediante uma série de medidas adotadas para conter o contágio da Covid-19. Uma delas, que divide os especialistas, é a obrigatoriedade do uso de máscaras por professores e alunos. Enquanto alguns consideram a máscara como essencial também para os pequenos, outros defendem uma idade mínima para o seu uso, já que seu manuseio constante pode ampliar o risco de contaminação nas crianças pequenas. Doutor Marco, aquela história de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque sem máscara não dá para ficar. E ficar de máscara com muito tempo também, o risco de contaminação aumenta. Isso deve ser muito comum, se tornará muito comum com crianças muito pequenas nas escolas quando elas retornarem. Bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria, até o momento, ela recomenda o uso da máscara em crianças a partir de 2 anos de idade, né? As crianças abaixo dessa fase, não há essa recomendação pela sociedade. Por quê? É muito complicado você manipular a máscara ou que essa criança manipule a máscara. Ela não tem habilidade, ela não sabe o que fazer. Crianças pequenas, por exemplo, que tomam leite, que podem regurgitar, elas correm o risco de se sufocar. Então, é por isso que a sociedade fala que até os 2 anos, até o momento, a Sociedade Brasileira de Pediatria pede para não ser utilizado, né? Tá? A partir dos 2 anos, a partir de 3 anos de idade, a criança tem um pouco mais de discernimento e você pode conversar com a criança, etc., para ir treinando essa criança em casa, né? Na escola, quando começar a escola, realmente não vai ser não é simples. Quem falar que é fácil, desculpa, mas não conhece criança. A gente conhece criança, né, muito bem, eles não param, é para lá e para cá, eles vão brincar, eles vão fazer. Então, essa contaminação, ela pode acontecer. Isso ninguém pode falar que não. Mas você pode trabalhar a criança. As crianças hoje são muito inteligentes. Elas são muito mais rápidas do que quando eu era naquela idade. Eu tenho certeza disso. Elas são muito mais ligadas nas coisas, né? É então, outro chip, né, doutor Marco? Não, o chip é outro. Né? Eles têm se tiver um Pentium 386, é lá essas coisas, né? Elas não, elas são muito rápidas. Então você pode, as professoras, os professores também podem trabalhar com essas crianças, né? A criança que vai para a escola, ela vai precisar ter mais de uma máscara, provavelmente, né? Para poder trocar, e os professores ajudarem, explicarem. Vai dar muito trabalho para a escola. Isso vai dar muito trabalho para a escola, né? A escola da minha filha se preparou de uma maneira absurda. Também vamos ver se vai sair, né? Porque, como nós comentamos, as incertezas são tantas que já falaram que é dia 7 de outubro, mas eu não sei, de repente muda. A gente não tem essa garantia, mas a princípio que seja 7 de outubro, né? Assim, o problema são as escolas da rede pública que realmente estão... essa turma tem muita dificuldade, né? Mas essa informação... Essa informação do 7 de outubro é apenas uma previsão, doutor Marco. O prefeito Bruno Covas esteve com a gente nessa segunda-feira, numa entrevista aqui no Gente que Fala. Ele destacou a necessidade da conclusão de um inquérito sorológico que a prefeitura está fazendo com crianças da rede municipal e que, a partir desse resultado, no dia 20 de setembro, é que seria definido o que vai acontecer. Se 7 de outubro... ou depois, ou não mais esse ano, enfim, tem muita indefinição. Então, são as incertezas. A cada dia aparece um negócio novo. Então, você vê, o prefeito está falando aí que eles estão esperando um inquérito. E você tem que se basear nesse tipo de coisa mesmo para poder se dar um pouquinho. Porque a população também fica receosa. Leva o meu filho, não leva o meu filho? O que eu vou fazer? Né? É muito difícil. Mas as crianças podem utilizar a máscara a partir da idade que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Doutora Juliana, como convencer uma criança muito pequena, 2 anos de idade, a usar uma máscara? Dá para dizer, por exemplo, se você usar máscara, você será
considerado um super-herói, alguma coisa assim? Tem alguma coisa lúdica que a gente pode usar para poder convencer? Na verdade, Mauro, o que a gente observa é que as crianças, às vezes, estão mais bem orientadas em relação ao vírus do que os adultos. A gente conversa com os pequenos e eles falam, não, eu não posso sair de casa porque tem um bicho lá fora que pode me fazer mal. Então, apesar deles não terem todo o conceito do que é um vírus, que mal pode fazer, eles já introjetaram isso, né? Que existe um mal lá fora que está impedindo ele de ir para a escola, que está impedindo ele de brincar, e, de uma certa forma, eles aceitam isso mais tranquilamente do que os adultos. O problema é quando juntar todas as crianças, né? Eu, além de médica, sou mãe, porque eles vão se envolvendo nas brincadeiras e vão perdendo um pouco o controle da distância, de máscara, põe máscara, tira a máscara, e eu acho muito difícil para as escolas controlar isso, né? Os professores vão ter muita dificuldade, você precisa talvez de um número maior de assistente, principalmente com os menores, e daí você tem a questão do distanciamento social, é uma coisa muito complicada. Por outro lado, eu estava ouvindo a discussão da vacina, realmente a gente como médico não consegue imaginar que é possível se criar uma vacina tão segura e tão eficaz em tão pouco tempo. Os processos de produção de vacina demoram muitas vezes anos. Estamos torcendo para os nossos colegas cientistas conseguirem esse feito, mas a gente tem dúvidas. Então as pessoas vão ter que começar a sair de casa com Covid ou sem Covid, com medo ou sem medo. Já existe uma retomada aí de algumas empresas e as pessoas vão fazer pelo menos parte da semana no escritório, e o que elas vão fazer com seus filhos pequenos, né? Elas precisam deixá-los em algum lugar para voltar a trabalhar. Então, você tem um problema de saúde, mas você tem um problema socioeconômico também para administrar. Muito bem, mais um tema aqui para análise e debate dos nossos entrevistados. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e ainda nas redes sociais, não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Os transtornos mentais, incluindo a depressão e a ansiedade, são responsáveis por mais de 1/3 do total de incapacidades no mundo. E esses números tendem a se agravar com a atual situação de pandemia que a gente está vivendo. Diante desse cenário, a Lips Farmacêutica se uniu ao CVV, Centro de Valorização da Vida, e à Abrata para dar continuidade à campanha Falar Pode Mudar Tudo, lançada em 2019. E que visa desmistificar e combater os preconceitos que a sociedade tem sobre os transtornos mentais, além de reforçar o quanto pequenas atitudes podem mudar a vida de uma pessoa nessas condições. Doutora Juliana, quais são os preconceitos que a sociedade tem em relação aos transtornos mentais? Ou, não quais são, mas como esses preconceitos se manifestam? Bom, o preconceito em relação aos transtornos mentais é bem grande, né? Essa é uma coisa até histórica. Os transtornos psiquiátricos demoraram muito para ter um espaço dentro da medicina. Durante muitos séculos, eles foram relegados à parte mais mística, talvez à parte espiritual. E como não era uma doença que você vê alterações de emoções e de comportamento, mas você não tem um correlato físico, orgânico para mostrar, ou não tinha, né? Um correlato orgânico para mostrar, ficava uma coisa meio dos deuses, da mágica, dos demônios, e tudo isso foi gerando um preconceito crescente. O fato é que tudo aquilo, nós seres humanos, tudo que a gente desconhece, a gente teme. E em relação aos transtornos mentais, isso se agrava porque as alterações emocionais e comportamentais que o doente mental tem, na verdade, são exacerbações de emoções normais que nós todos temos. Todos temos ansiedade, todos temos tristeza, tem momentos que todos temos pensamentos que ficam ali reverberando na mente, a gente não consegue afastar. Então, é a exacerbação e a perda de controle de emoções que são normais que levam à doença mental. Então, além do medo do desconhecido, a gente tem um medo de se ver na mesma situação. Eu posso estar como aquela pessoa que tem uma doença mental, porque o que ele sente, eu já senti em algum momento da minha vida. E tudo isso leva ao preconceito. Eu faço parte dessa campanha Falar Pode Mudar Tudo. De verdade, a gente começou com uma outra campanha já em 2017, tentando desmistificar o preconceito em relação à depressão,
que é a doença mental mais prevalente no mundo todo. Então, de 8 a 13% da população sofre de depressão, é muita gente, é uma prevalência muito alta para um transtorno. E depois a gente caminhou, o ano passado a gente falou muito sobre suicídio, que é outra coisa que é tabu, e inclusive durante muito tempo houve-se assim, uma dificuldade de estabelecer um consenso se falar de suicídio é bom ou ruim. Ainda tem, né, muita discussão na mídia, mas o que a sociedade médica percebeu é que se você dá voz, se você permite que as pessoas falem sobre sua dor, elas têm uma chance de encontrar um tratamento, uma solução. Então, falar é bom. E agora essa campanha caminha por falar de todos os transtornos mentais. Por quê? Exatamente porque as pessoas, quanto mais informação as pessoas tiverem, quanto mais as pessoas conhecerem que aquilo não é o mau caratismo da pessoa que está sofrendo, não é uma coisa que foge da possibilidade de tratamento, quanto mais insumos a gente tem, menos a gente teme. E quanto menos a gente teme, menos preconceito a gente tem. Então, por isso que falar de transtornos mentais é tão importante. Pegando a questão do suicídio, doutora Juliana, qual deve ser o papel da imprensa nesse aspecto do falar pode mudar tudo? Porque nós, na imprensa, nós temos por base, enfim, os nossos manuais de redação dizem não se pode divulgar suicídio, né? Com aquele receio de que você divulgar suicídio, divulgar uma ocorrência de um suicídio, pode levar a outros suicídios por causa de um exemplo que possa ser dado em relação àquela notícia que foi dada. Então, casos de suicídios não são dados pela imprensa. Como é que a gente deve tratar essa questão nesse aspecto do tema da campanha, que é falar pode mudar tudo? Mauro, existem umas diretrizes da própria Organização Mundial de Saúde em relação a como a empresa deve se comportar em relação aos casos de suicídio. Então, assim, divulgar casos particulares de suicídio, principalmente se esses casos são de pessoas famosas, realmente é algo para se evitar, porque você pode gerar um comportamento de imitação, né? Então, quando você, vamos lembrar de um suicídio famoso, você fala que a pessoa se suicidou e começa a divulgar na imprensa cartas que ela deixou de despedida, bilhetes, começa a fazer uma romantização em torno daquele evento, aquilo deixa de ser uma coisa que é uma doença, algo que precisa ser tratado, e passa a ser uma coisa glorificada, e isso realmente leva à imitação, à cópia. Mas quando você fala do suicídio como desfecho de doenças mentais, então existe o suicídio que ele é feito por impulso, numa situação onde a pessoa não era um portador de transtorno mental, mas isso é muito comum em jovens, por exemplo, eles vão para uma balada, tem uma discussão com a namorada, briga nessa balada, bebeu um pouco demais, chega em casa com aquela angústia, aquele mal-estar de ter discutido com a namorada e está alcoolizado e se joga da janela. Isso é uma coisa que a gente fala que é uma impulsividade que a situação, o momento permitiu. E tem o desfecho das doenças mentais, a depressão, principalmente, mas a esquizofrenia, transtorno bipolar também leva ao suicídio. Então, quando você coloca nesse contexto, que isso pode ser a ideação suicida como sintoma e o desfecho suicida como consequência de um transtorno, você ajuda as pessoas que estão em casa pensando nisso a ter coragem de pedir ajuda, porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou falar isso, eu não vou falar que eu penso em me matar, que vão falar que eu sou louco, que vão me trancar. Mas tem momentos que eu penso em me matar muito fortemente. Mas por quê? Porque eu estou deprimido. Então, eu acho que o papel da imprensa é sempre divulgar a necessidade de existem pessoas como você, tanto que existem associações, existem diagnósticos nos livros, você não está sozinho e existe ajuda, existe tratamento. Quando a gente fala do suicídio nesse contexto, a gente ajuda as pessoas. Então, vamos associar a campanha Falar Pode Mudar Tudo ao Gente que Fala, porque é isso, gente que fala, porque falar pode mudar tudo, não é isso, doutora? Muito bem, seguindo aqui para mais um tema, para análise e debate dos nossos entrevistados, hoje tratando de saúde e de bem-estar. Fala, doutora Gabriela. A Juliana falou, na verdade não é um adendo, é só uma informação. Pode seguir. A pessoa que tem um quadro depressivo e precisa fazer terapias, a ANS ela limitou as sessões
né? E só em 40 por ano. Mas uma pessoa que tem aí um quadro depressivo grave, tem uma justificativa médica da necessidade de continuidade do tratamento, porque muitas situações a pessoa não se cura em 40 sessões, né, num ano. Então, existe a possibilidade de você ingressar com uma ação e conseguir que esse tratamento seja reembolsado sem limite de sessões. Tem muitas decisões nesse sentido, de todas as terapias que tiver justificativa médica para continuidade. Então, só queria dar esse adendo Ótimo. aí, porque esse limite de sessões que da ANS é um valor, é um tempo muito baixo, muito curto, né, que a ANS deu para como obrigatório os planos de saúde custear, mas tendo uma justificativa médica, entrando com a ação, dá para conseguir aí não ter limite de sessões por ano. E como é que vocês da área do direito, estão lidando com essa necessidade de aumento dessa quantidade de sessões? As pessoas estão entrando com recursos, com ações? Muito. Eu tenho muitos casos de crianças autistas, pessoas com dependência química, né? E tem bastante quadros depressivos. Então, É uma questão já judicializada, então. Sim, bastante, bastante. E assim, o nosso maior aliado nesse caso é mesmo o relatório médico. O médico justificando a necessidade de continuidade, não tem o porquê ter o limite de sessões, porque a pessoa, se ela estiver fazendo em médico particular, ela vai continuar se submetendo aos limites do contrato para reembolso. Ela paga a mensalidade, então, assim, não tem o porquê limitar. Esse é o mínimo obrigatório, né? Tem pessoas que têm um plano de saúde top de linha e tem o mesmo mínimo obrigatório de uma pessoa que tem um plano básico de enfermaria, custeado pela empresa. Então, tem muitas situações que a pessoa, sim, tem o direito, paga por isso, muito caro por isso, e não pode ter essa limitação. Muito bem. Mudando o nosso assunto agora para um aspecto aqui que a gente vai debater com o Dr. Marcelo Lima. Olha, os vasinhos faciais são consequência de alguma pressão exercida sobre os vasos sanguíneos da parte mais superficial da pele, formando pequenas marcas avermelhadas ou arroxeadas visíveis, principalmente em quem tem a pele clara. Apesar de desagradáveis, elas são uma imperfeição estética que pode ser controlada e corrigida em tratamentos baseados na aplicação de glicose com uma microagulha ou, em alguns casos, no uso do laser ou da luz pulsada. Doutor Marcelo Lima, explica para a gente quais são as técnicas existentes e se todo mundo que tem esse problema dos vasinhos faciais pode se submeter a elas. Então, hoje nós vivemos uma verdadeira pressão social em busca da perfeição e da beleza, né? E o rosto é um dos mais visados. Em época de todo mundo tem um celular com câmera, todo mundo tira selfie, todo mundo quer postar sua foto no Instagram. Então, quando você tem esses vasos muito aparentes, realmente você fica com a sua estética prejudicada, vamos dizer assim. E hoje em dia a gente tem várias alternativas para tratar esses pacientes, né? Você falou de injeção com glicose, a gente até consegue fazer alguns tratamentos com injeção, que a gente chama de escleroterapia, mas existem algumas áreas, por exemplo, da face, que a gente evita ao máximo fazer a injeção. Principalmente essa área próxima aqui de olhos, de trígono nasal, porque você tem uma rica rede de colateralização e já existe caso na literatura descrito de paciente perder a visão, porque o líquido que vai fazer o vasinho secar pode se comunicar através de alguns ramos com os vasos ali no olho e provocar cegueira. Então, na verdade, o que a gente mais usa hoje em dia para tratar esses vasinhos e essas varizes faciais é o laser transdérmico. A gente aplica o laser diretamente na pele, com o vaso vai sofrer uma alteração por causa do calor emitido pelo laser e aquele calor vai fazendo a parede do vaso ir fechando progressivamente. É um procedimento muito seguro, os aparelhos de laser hoje evoluíram bastante. Os aparelhos mais antigos, a gente tinha uma dificuldade pelo comprimento de onda do laser para peles mais escuras, que poderiam manchar. Então, hoje, os aparelhos de laser, a gente tem um comprimento de onda que, para pele mais morena,
uma pele mais escura, ele também é bem seguro. Você, ajustando os parâmetros direitinho, você consegue um resultado muito bom, né? E duradouro. Aqueles vasos, uma vez que desapareçam, não voltam mais. Qual que é a causa desse problema, desses vasinhos aparentes, vasinhos faciais? Então, na verdade, os vasinhos faciais, eles fazem parte de uma doença um pouquinho mais ampla, que é a doença varicosa, são varizes, né? Então, a gente pode ter, na verdade, vasinhos dilatados em qualquer parte do corpo, na face, tem muita paciente com vaso em mama, no colo, em abdômen, e o mais comum nas pernas. Então, tudo faz parte de uma doença só, que é a doença venosa, varicosa. E 90% dessas origens são genéticas. Você tem uma predisposição hereditária, normalmente você vai buscar na família do paciente a genealogia e você vê que alguém ali tem varizes, né? O pai, a mãe, a avô, a avó. E essa tendência genética ela é transmitida e acaba se manifestando em alguém. Então, 90% da causa desses vasinhos é genética mesmo. E geralmente mais está em torno do nariz, em torno da boca, não é isso? Você tem muito paciente que apresenta vasinhos dilatados aqui na asa do nariz, mas tem muito em bochecha também. Você tem vasos, inclusive, mais calibrosos, né? Que são aqueles vasos que ficam marcados aqui na testa, bem altos mesmo, periorbitários. Esses vasos um pouco mais calibrosos também são passíveis de tratamento com esse laser da pele. Mas existe um tratamento também com laser, que é colocar uma fibra de laser dentro do vaso e queimando o vaso por dentro. Aí seriam para esses vasos um pouquinho mais grossos. E uma pergunta que eu sempre faço aqui para os especialistas, sempre quando se fala em tratamento, em algum tipo de terapia, isso é para qualquer pessoa ou não basta querer, é preciso poder, é preciso ter um estado de saúde adequado para poder receber esse tipo de tratamento? Não, para qualquer pessoa, é um procedimento praticamente não invasivo, principalmente o laser que aplica diretamente sobre a pele, que a gente chama de laser transdérmico, independe do estado de saúde da pessoa, tá? Porque você vai trabalhar numa camada extremamente superficial da pele. Esses vasinhos, normalmente, eles estão em torno de 0,5 milímetro ali da pele, no máximo 1 milímetro. Então, funciona muito bem, não vai alterar o seu estado de saúde geral. Então, qualquer pessoa hipertensa, diabética, com doença crônica degenerativa, pode fazer esse tipo de tratamento. Agora, 2 perguntas para a gente finalizar esse tópico. Esse tipo de tratamento é coberto pelos planos de saúde, porque é um tratamento estético, e os planos de saúde geralmente não cobrem tratamento estético. O segundo ponto, e na área da saúde pública, como é que esse tratamento pode ser usado, por exemplo, para questão de cirurgias reparadoras? Então, a gente tem, na área do plano de saúde privado, você não tem cobertura para laser transdérmico. O que você pode fazer, como eu falei, para aqueles vasos um pouco mais calibrosos, se você colocar uma fibra de laser dentro e vir queimando eles, você consegue um reembolso, que é o que a gente chama de termoablação, e isso sim está coberto, tá? Mas o laser transdérmico para vasinhos mais finos, não. E na área de saúde pública, então, é que a gente entra realmente num verdadeiro deserto, né? A gente tem unidades hospitalares ou UPAs que não tem nem aparelho de ultrassom ainda. Você imagina um laser transdérmico com um especialista, seja um dermatologista ou um cirurgião vascular, habilitado a tratar vasinho de face, que nem de longe é prioridade a saúde pública, né? Mauro, muito bem, seguindo... Posso fazer uma observação com relação à cobertura desses tratamentos? Isso eu vou falar em geral. Quando a justificativa vem que se trata de um tratamento estético, depende de cada caso, né? Por exemplo, uma situação de pálpebras caídas, que é considerado estética, mas isso se afeta a visão da pessoa, já é algo que o plano de saúde tem que se custear. Então, dependendo das situações, acredito que os vasos em si, a maioria deles não deve atrapalhar nenhuma funcionalidade, nem nada, mas os extremos, né, o que é ocasionado na testa, que for algo mais grosseiro e que prejudique de alguma forma a saúde da pessoa, com um relatório médico justificando a necessidade, demonstrando que não é somente estético,
sim, existe a possibilidade aí da cobertura. Então é o laudo médico que vai dizer o que é estético e o que é um problema estético que está causando um problema funcional, e daí a necessidade da cobertura do plano. Sim, existem inúmeras situações do tipo, a pessoa faz uma cirurgia bariátrica e ficou com excesso de pele. Aquele excesso de pele pode causar uma sudorese excessiva, feridas, situação que a mulher tem um seio muito grande que prejudica as costas. Então, são inúmeras situações que, apesar de ser algo, em tese, né, aos primeiros olhos aí, uma situação estética, se é considerado algo que prejudica a saúde de alguma forma, aí sim é possível ter a cobertura. Doutor Marcelo, quer complementar? Eu gostaria, sim, eu concordo com a doutora Gabriela. Existem situações que você, fundamentado no laudo médico, você consegue sim um reembolso. Mas, por exemplo, em termos de vasinhos faciais, quando a gente está falando de vasinhos, eu estou me referindo àqueles vasinhos vermelhinhos, fininhos, aquilo realmente não causa nenhum problema funcional. Você não tem como fazer um laudo médico dizendo que aquilo vai trazer um problema de saúde. Sim. Em relação aos vasos mais calibrosos, esses, por incrível que pareça, já estão cobertos. Os planos de saúde parece que gostam de gastar até mais dinheiro. Então, esses eles cobrem, você vai fazer um procedimento de termoablação e aí é só você fazer a solicitação, não precisa nem de laudo médico para justificar isso. Né? Tá certo. Vamos lá, para mais um tema aqui para a nossa análise. A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu suspender o reajuste dos planos de saúde entre setembro e dezembro deste ano por causa da pandemia da Covid-19. No entanto, segundo alguns especialistas, a medida chegou tarde, não inclui todos os usuários e apenas adiou o aumento para o ano que vem. A principal dúvida do setor se refere aos custos represados pelas cirurgias e outras ações não realizadas neste ano e que podem acumular para 2021, assim como os custos relativos a eles. Doutora Gabriela, muito bem, os reajustes estão suspensos, quem estava pagando algum tipo de reajuste, o valor agora diminuiu, porque o reajuste ficou de fora. Isso vai ser cobrado no ano que vem? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria destacar é que, assim, isso não foi uma determinação da ANS por livre e espontânea vontade, foi sim através de pressão. Sim, o deputado Rodrigo Maia declarou ali que a Câmara dos Deputados ia tomar alguma medida, né? Exato, foi pressão de todos os lados para que isso acontecesse, e a ANS, ela demorou para tomar essa decisão, mesmo ocorrendo estudos, né? Porque o primeiro ponto que a ANS disse é assim, ó, não, eu não posso suspender, porque agora é que os planos de saúde têm sim ser pagos da forma normal, porque os hospitais estão cheios, então a gente tem que repassar essa parte para o hospital e a gente não tem como não aplicar os reajustes. Só que um estudo feito nos primeiros 3 meses verificou que cresceu absurdamente a economia dos planos de saúde, porque apesar dos hospitais cheios, muito mais gente ficou em casa sem fazer os exames de rotina, sem fazer as consultas. Então, teve uma economia gritante para os planos de saúde, fazendo com que essa pressão aí aumentasse para que ocorresse essa suspensão. Então, a ANS, ela criou aí umas regrinhas para uns esclarecimentos sobre o que acontece. Quem já sofreu reajuste? Se é plano individual, a partir de setembro, não pode mais sofrer o reajuste. Então, por exemplo, se a pessoa pagava R$100 e foi para 120 antes de setembro, ela agora vai voltar a pagar R$100. Tá? Então, assim, a mensalidade dela, o que ela já pagou, de repente ela sofreu esse reajuste aí em maio, o que ela pagou em maio até hoje... O que pagou já pagou. Ela não vai receber de volta, mas a partir de agora ela começa a pagar o valor antigo. E quem ainda não sofreu reajuste, esse reajuste não pode ser aplicado até nesse ano, né? A determinação foi que está suspenso até dezembro de 2020. Nós vamos pegar um exemplo em cima do que você destacou. Aqueles que, vamos supor, teve um reajuste em maio. Já está pago. Maio, junho, julho, já está pago. A partir de setembro, volta ao preço antigo, certo? Isso. E vai até dezembro. Em janeiro,
vai ser cobrado o aumento referente àquele mês, o retroativo desse período de setembro a dezembro? Eu acho que é a quinta vez que eu vou falar essa palavra aqui no nosso papo de hoje, mas é a incerteza. Tudo está incerto nessa situação. Como é que vai acontecer? Né? Os especialistas entendem que até acabar a pandemia, isso vai ser estendido, isso vai ser ampliado. Muitos especialistas, inclusive, dizem que não pode ter nenhum tipo de reajuste nessa parte da pandemia, já que muita gente não se utilizou do plano, então, e tem estudos aí mostrando que teve uma economia muito boa para os planos, financeiramente falando, então, que não deveria ter nenhum tipo de reajuste e que daria start aí para análises após acabar a pandemia, né? Mas ainda assim é uma surpresa. Não se sabe se vem em janeiro, se vem em fevereiro, se vai ampliar essa suspensão. Não fala sobre o assunto. Agora, essa argumentação das empresas de que os hospitais estão cheios por conta da Covid, é preciso fazer os repasses, de qualquer forma, esse reajuste é referente aos custos do ano passado, ou estou errado? Não, é assim, de 2019 foi aplicado até abril de 2020. Então, os reajustes, a janela é de maio de 2019 a abril de 2020. Então, tanto é que muita gente me perguntou, mas eu sofri o reajuste em abril. Esse é do ano passado. Agora, o de 2020 é de maio de 2020 até abril de 2021. Esse é o período de apuração. Tem umas outras regrinhas, tá, Mauro? Por exemplo, planos empresariais pode ser conversado, porque às vezes a própria contabilidade da empresa já tinha aí computado um reajuste, já tinha essa previsão, então pode ser aplicado quando é plano empresarial de mais de 30 vidas. Reajuste por faixa etária também está suspenso, mas coparticipação não foi suspenso. Então, as pessoas que se utilizarem, tiverem exames aí, e tem a previsão aí de coparticipação, isso não está suspenso, isso pode ser aplicado normalmente. Tá bem, gente, temos perguntas aqui do público, eu vou pedir a gentileza de vocês para a gente, o relógio correu, para a gente fazer rapidinho, conseguir atender a todas elas, uma pergunta para cada um. Eu começo com a doutora Juliana. Olha, a Flávia Viotti está com a gente no Instagram, e ela diz o seguinte, a Flávia, eu li em diversos lugares que a pandemia está exigindo que tenhamos mais cuidados com a saúde mental de crianças e idosos. Mas que cuidados são esses? Qual é o momento de levá-los ao psicólogo ou ao psiquiatra? Bem objetivamente, doutora Juliana, para a gente conseguir fazer as demais, que eu tenho pouquíssimos minutos aqui, por favor. Eu acho que com ambos o cuidado realmente é da solidão, do isolamento, né? Então, tanto para a criança quanto para o idoso, esse isolamento pode levar à depressão. Os sinais mais comuns de depressão na criança, por exemplo, é irritabilidade, baixa produtividade na escola, desinteresse, não necessariamente a tristeza. Já no idoso, a gente consegue ver a tristeza mais marcante, perda de apetite, e em ambos os casos a insônia. Eu acho que esses são sinais de alerta que pode levar à procura do médico. Muito bem. Essa foi a pergunta da Flávia Viotti no Instagram. Agora a pergunta da Marilene Silveira está com a gente no Facebook. Obrigado para todo mundo aqui pelas perguntas. É para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, a Marilene pergunta como funciona o tratamento com espuma para varizes e se substitui a cirurgia. Bem objetivamente, doutor. Substitui a cirurgia, sim. A gente usa a espuma para vasos bem calibrosos. Como a gente estava falando de vasos de face, espuma em face não se usa, porque em 30% dos casos ela pode manchar e naquela área que eu falei que é muito perigosa, ela pode também e fechar algum vaso ali que vai prejudicar a sua visão. Mas a espuma é bem eficaz e substitui, sim, a cirurgia em casos selecionados. Doutora Gabriela, a doutora Adriana Leocádio está com a gente no nosso canal no YouTube. A doutora Adriana pergunta o que tem mais poder, a Constituição ou um protocolo clínico que o governo vier a criar? Bem rapidinho. Infelizmente, no meu ver, com certeza a Constituição, mas nessa situação, se vier a regra aí da ordem de quem vai tomar vacina, vai prevalecer o governo. Aí cada um toma as medidas necessárias para exercer os direitos de todo cidadão para prevalecer a Constituição. E a Maria do Carmo
da Penha, Zona Leste aqui da capital, está com a gente também. Pergunta para o doutor Marco: a volta às aulas pode ampliar o número de casos dessa nova síndrome batizada como SIMP, SIM-P, ela colocou aqui, Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que já afetou dezenas de crianças no Brasil? Então, essa síndrome, ela acontece, né, tá ok? Obviamente, se você começar a ter um aumento na quantidade de crianças que vão desenvolver a doença e seriam sintomáticas, que não é o caso, porque na maioria delas não acontece nada, elas são oligossintomáticas, etc. Em tese, do ponto de vista estatístico, se você aumentar a quantidade de crianças que sejam infectadas pelo COVID, em tese, você pode ter uma chance de ter uma criança com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Mas isso é muito, muito complicado de você avaliar. Isso seria você teria que ver do ponto de vista estatístico. Teoricamente, isso poderia acontecer, tá? Mas não é por isso que a gente vai sair, né, correndo, ficando desesperado, etc. e tal, tá certo? Eu acho que isso é o que é muito importante aqui com relação a tudo isso que foi dito hoje aqui. Nós vamos ter que aprender a conviver com o vírus, porque ele não vai embora. Ele não foi embora com isolamento, ele não irá embora sem isolamento. Nós teremos que aprender a conviver até a hora que aparecer a vacina, um dia que eu creio realmente que ela irá aparecer, né? Então as pessoas não precisam ficar desesperadas por causa disso. Doutor Marcos, você está com a palavra, a sua despedida em 10 segundos. Eu espero que todos fiquem bem, que aprendam a conviver, tá certo? Que isso é o mais importante, tá? E que sejam todos felizes. É só isso que eu quero. Convivência. Doutora Gabriela Guerra, 10 segundos para a sua despedida. Muito obrigada, foi um prazer participar. Uma boa tarde a todos. Doutor Marcelo Lima, 10 segundos para a sua despedida também. Obrigado pelo convite, foi realmente uma satisfação estar aqui nessa bancada. Uma boa tarde a todos e boa convivência, como disse o colega. Muito bem. E a doutora Juliana fecha o programa. Sua despedida, doutora Juliana, por favor. Obrigada pelo convite, obrigada aos colegas da banca. E eu queria dizer a todos que busquem ajuda, né? Se sentirem que não estão bem, procurem ajuda. Muito bem, o agradecimento a todos pela participação nessa edição do programa Gente que Fala, doutor Marco Iazetti, médico infectologista, doutora Juliana Cividanes, médica psiquiatra e psicoterapeuta também, advogada doutora Gabriela Guerra e o cirurgião vascular doutor Marcelo Lima. O agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, apoio técnico do Ricardo Godoy, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o diretor-geral do Gente que Fala é o jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você, ouvinte, também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado por nos acompanhar, obrigado pela audiência, tchau, tchau e até amanhã.